diz o seguinte: primeiro, o apito do som de um transatlântico é produzido por um tubo aberto de comprimento L igual a 2 metros. Veja bem, quando ele chama tubo aberto, é porque ele é aberto nas duas extremidades. E toda extremidade aberta é um ventre, tá? Quando ele chama tubo fechado, é porque ele é aberto em uma extremidade e fechada na outra. Extremidade aberta é o ventre, extremidade fechada é o nó. Então vamos já fazer. Então eu tenho aqui um tubo, que ele é um tubo aberto nas duas extremidades, cujo comprimento L é um comprimento de 7 metros. Considerando que esse interior, no interior desse tubo, o som no interior desse tubo propaga-se com velocidade de 340 metros por segundo, que é essa velocidade aqui, 340 metros por segundo, e que as ondas estacionárias produzidas no tubo quando o apito é acionado têm a forma representada na figura a seguir, certo? Determine a frequência de vibração das ondas sonoras. Então ele aqui está apresentando o seguinte, ó, esse aqui é o formato. Esse aqui vai ser o formato. Bom, a gente tem que saber o seguinte: quando é uma corda sonora, cada harmônico é um ventre, e o comprimento de cada ventre é lambda sobre 2. Quando é um tubo aberto, cada harmônico é um X, cujo comprimento é lambda sobre 2. E quando é um tubo fechado, cada harmônico é meio ventre, cujo comprimento é lambda sobre 4. Então aqui é um tubo aberto, cada harmônico é um X. Aqui tem quantos X aqui, gente? Quantos X tem aqui? Ó, se eu começar aqui eu completo um X. Ó. Aqui tem outro. Então aqui são 2 harmônicos, onde cada X tem um comprimento de lambda sobre 2. Esse X é lambda sobre 2, esse X é lambda sobre 2. Eu vou dizer que 2 lambda sobre 2 é igual a 7, lambda vale 7 metros. Certo? Agora V é lambda F, certo? Vou ter 340 vale 7F, a frequência vai ser essa aqui, 340 sobre 7. Tem alternativas aí, Marcos? Não, né? Então a resposta é essa, 340 sobre 7 Hz. Então, quando é um tubo aberto, ele é aberto nas duas extremidades, e cada harmônico é um X, e cada harmônica é lambda sobre 2. Aí tem 2x, portanto são 2 lambda sobre 2. Aí eu faço 2 lambda sobre 2 igual a 7, corto 2 com 2, lambda igual a 7. Depois, válamo ferida. Velocidade 340 e lambda vale 7, eu vou obter essa frequência aí. 340 sobre 7 Hz. Entendido? Tá? Então, tubo é bem simples. Fala o seguinte: o grupo brasileiro, o ACTI, constrói seus próprios instrumentos musicais. Um deles consiste em vários canos de PVC de comprimentos variados. Uma das pontas do cano é mantida fechada por uma membrana que emite sons característicos ao ser percutida pelo artista, enquanto a outra é mantida aberta. Como é que eu vou classificar esse tubo? Como sendo um tubo aberto ou fechado? Porque fechado é quando ele é aberto em uma extremidade e fechado na outra. Quando é que ele é um tubo aberto? Quando ele é aberto nas duas extremidades. Então, nesse caso, trata-se de um tubo fechado, certo? Então, na questão 6, estamos falando de um tubo fechado, porque ele é aberto em uma extremidade e fechado na outra extremidade.
Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, é correto afirmar que as duas frequências mais baixas emitidas por um desses tubos de comprimento igual a 50 é. Então vejam bem, o primeiro som harmônico vai ser, isso aqui é um tubo fechado. Gente, qual é o formato do harmônico para um tubo fechado? Para uma corda, o harmônico é um ventre. Para um tubo aberto é um X. E para um tubo fechado, meio ventre. Então aqui eu vou ter meio ventre. E esse meio ventre, qual o comprimento dele? Lambda sobre 2 ou lambda sobre 4? Meio ventre, qual o comprimento dele, gente? Lambda sobre 4. Então eu vou ter isso aqui é lambda sobre 4. E esse comprimento L, que corresponde a 50 centímetros, ele vale meio metro. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou achar aqui o valor de lambda, tá? E depois aplicar na fórmula para achar essa frequência. Veja, eu vou ter aqui lambda sobre 4 vale 0,5, lambda vale 2 metros. Lambda vale 2 metros. Eu vou ter velocidade V é lambda F, 340, 2F, 340 por 2, minha gente, 170 Hz. Essa aqui é a frequência do primeiro som harmônico. E aí, Marcos, ninguém está perguntando nada aí? Não tá, hoje está ao vivo. Não tá gravando aqui não hoje. Tá só gravando. Mas tu quer falar, tá falando de quê? Não, eles não perguntam no chat, não? Não tá tendo chat. Eu tô gravando a aula, depois eu posto. Ah, tá. Não é online para eles. Não. Porque aí a galera que tá aqui assiste, aí depois o pessoal que tá em casa recebe a informação. Tá bom. Eles que não estão perguntando nada aqui, né? Estão calados. Pois é. E aí, Marquinhos, qual a próxima harmônica hoje? Porque ele perguntou os dois primeiros harmônicos. O primeiro é 170, qual é o segundo? Vai ser 300 e... Qual a resposta? Letra? Está errado. Não é. Se isso aqui fosse um tubo aberto ou uma corda, resposta era a letra A. Por que isso? Porque tubo aberto e corda pode ter primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, quinto harmônico. Tubo fechado só tem harmônico ímpar. Então ele tem o primeiro e qual é o próximo? O terceiro. Então o terceiro vai ser 3 vezes 170, que vai ser 510. Entendeu? Se fosse uma corda, um tubo aberto, esses podem ter todos os harmônicos pares e ímpares. Então se o primeiro fosse 170, teria o segundo 340, o terceiro 510, o quarto 680 e assim por diante. Mas como se trata de um tubo fechado só pode ter harmônico ímpar. Então depois do primeiro harmônico, o próximo harmônico é o terceiro harmônico. Então o próximo vai ser o terceiro som harmônico. Terceiro som harmônico. E Fn é NF1. Portanto, F3 é 3 vezes F1, 3 vezes 170. O F3 vai ser 510 Hz. Entenderam a jogada, gente? Tá? Ou seja,
uma outra pessoa marcaria logo a letra A, porque se o primeiro som harmônico é 170, o próximo é 340. É verdade para cordas e tubos abertos. Cordas sonoras e tubo aberto. Tubo fechado só tem harmônico ímpar. Então é primeiro, terceiro, quinto, sétimo e assim por diante. Está entendido? Qual a resposta então? Letra B de bola. Tá? Entenderam a armadilhazinha aí? Tubo fechado só tem harmônico ímpar. Então, primeiro, qual é o próximo harmônico? É o terceiro. Não tem harmônico par. Tá? Só lembrando, tubo fechado conjuga apenas harmônicos ímpares. Tubo fechado conjuga apenas harmônicos ímpares, ou seja, não conjuga harmônicos pares, só conjuga harmônicos ímpares, não conjuga harmônicos pares. Tá? Então é uma armadilhazinha que eles colocam aí. Tá claro para todo mundo, gente? Pode fazer 21? Bora lá. Um aluno com o intuito de produzir um equipamento para a feira de ciências da sua escola seleciona 3 tubos de PVC de cores e comprimentos diferentes para a confecção de tubos sonoros. A bater com a mão espalmada em uma das extremidades de cada um dos tubos, são produzidas ondas sonoras de frequências diferentes. A tabela a seguir associa a cor do tubo com a frequência sonora emitida por ele. Então tem o seguinte, né? A cor do tubo vermelho tem uma frequência de 290, tubo azul tem um som de frequência 440 e o tubo roxo tem um som de frequência 494. Não é que exista uma relação entre essa frequência e a cor, tá? É porque ele pintou os tubos com essas cores, não é que toda a cor vermelha tem essa frequência, não. É que esse tubo vermelho, nesse caso, está emitindo essa frequência aí. Podemos afirmar corretamente que os comprimentos dos tubos vermelho, azul e roxo guardam entre si a seguinte relação, tá? Qual vai ser o comprimento desses tubos aí? Tá ok, galera? Bom, eu coloquei essa questão porque eu achei ela uma questão interessante. Primeiro, o que é que vai ser comum em todos os tubos? A velocidade do som. Então, a velocidade do som vai ser comum em todos os tubos, correto? Então, eu tenho aqui que a velocidade V é lambda F e que essa velocidade V ela é constante. Se V é constante, o que eu posso afirmar em relação a lambda e F, que são duas grandezas que se multiplicam? Quando as grandezas se multiplicam, elas são o quê? Inversas. Isso quer dizer o seguinte, que lambda e F são grandezas inversas, são inversamente proporcionais. Se elas são grandezas inversas, então quer dizer o seguinte, dessas frequências aí, qual a menor frequência? Frequência do vermelho menor do que a frequência do azul, que é menor do que a frequência do roxo. Quer dizer, portanto, qual será a relação entre os comprimentos de onda? O comprimento de onda do vermelho vai ser maior ou menor do que o comprimento de onda do azul? Maior, porque são grandezas inversas. Comprimento de onda do vermelho maior do que o comprimento de onda do tubo azul, maior que o comprimento de onda do tubo roxo.
E claro que o comprimento de onda está diretamente relacionado ao comprimento do tubo, certo? Então eu vou dizer que o comprimento do tubo vermelho é maior do que o comprimento do tubo azul, que é maior do que o comprimento do tubo roxo. Qual a alternativa correta? Letra D de dado. Tá? Então foi mais uma questão para a gente trabalhar essa história, né, de grandezas diretas, grandezas inversas. O que ele tem que saber que um tubo que é constante, nesse caso, é a velocidade do som no ar. Galera, tudo bem? Todo mundo está entendendo? Agora, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Eu não achei nenhuma questão que pudesse colocar sobre isso, por isso que eu resolvi fazer, né, aqui, colocar isso aqui como uma consideração. Tem questões que falam o seguinte, que você tem aqui um tubo aberto em uma extremidade e fechada na outra, contendo água. Contendo água. Então, esse tubo vai ser considerado um tubo aberto ou fechado? Fechado. Quando ele é aberto em uma extremidade e fechada na outra, como é que eu considero esse tubo? E qual o formato do harmônico para ele? Tubo fechado, qual o formato do harmônico? É um ventre, é um X ou é meio ventre? Meio ventre. Aí eu vou ter isso aqui, que é o meio ventre. Beleza. Aí eu tenho isso aqui. Aí ele fala, olha, isso aqui tem uma torneira e essa torneira está vazando. E à medida que essa torneira está vazando, e aqui eu tenho um diapasão, eu vou ter bem aqui um diapasão, emitindo um som. Percebe-se que a primeira ressonância ocorre, por exemplo, para 5 centímetros. Pergunta-se, quando é que vai ocorrer a segunda ressonância? A primeira ressonância ocorreu quando o comprimento desse tubo vibrante é de 5 centímetros. Tá? E esse aí, que harmônico é esse? É o primeiro. Qual será a segunda ressonância? A segunda ressonância vai ser para o segundo som harmônico ou para o terceiro som harmônico? Terceiro. Se é terceiro som harmônico, são 3 meios ventres. Resultado, ele aqui vai baixar, ó, vai baixar, e vai ocorrer a próxima ressonância aqui, ó. E a próxima ressonância é para o terceiro. E o terceiro harmônico são 3 meios ventres, ó. 3 meios ventres. 1, 2, 3. Então, se isso aqui for 5, isso aqui vai ser 10. Então, a próxima ressonância vai ocorrer para uma profundidade de 15 centímetros. Porque a próxima ressonância é no terceiro som harmônico. Certo? Então, se esse é o primeiro som harmônico com 15, o terceiro som harmônico vai ter a profundidade agora de 15. Entendeu? Então a gente tem que estar atento aí a esse tipo de questão, tá bom? Então eram essas aí as questões a respeito de tubos sonoros que vocês pediram. As próximas questões aqui, elas são questões que envolvem efeito Doppler, certo? E para questões que envolvem efeito Doppler, é importante que a gente estabeleça aquela convenção da ambulância, tá? Aquela convenção da ambulância. É preciso que a gente tenha essa convenção aqui memorizada. O que é isso? A gente tem aqui uma ambulância que vai ser a fonte, e tudo que tiver para a direita vai ser positivo. Quem tiver para a esquerda vai ser negativo, certo? Quem tiver para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. E o paciente sempre entra na ambulância pela porta de trás. Então esse aqui é o paciente que entra na ambulância pela porta de trás. Então vamos embora lá. Se o observador se aproximar da fonte, esse observador e essa é a fonte. Se o observador se aproximar da fonte, ele vai para a direita ou para a esquerda? Para a direita. A fórmula é F'
é F que multiplica V mais ou menos VO sobre V mais ou menos VF. Se o observador se aproximar da fonte, ele vai para onde? Para a direita. Se ele vai para a direita, eu boto aqui no VO mais ou menos. O observador, para se aproximar da fonte, ele vai para a direita ou para a esquerda? Então aqui no VO eu vou botar mais ou menos? Mais. E se o observador se afastar da fonte, para onde é que ele vai? O observador se afastar da fonte, para onde é que ele vai? Para a esquerda, no V eu boto mais ou menos? Menos. E se a fonte se aproximar do observador, para onde é que ela vai? Fonte se aproximar do observador, ela tem que vir para a esquerda. No VF eu boto mais ou menos? Fonte se aproximar do observador. No VF eu boto mais ou menos? Menos, porque vai para a esquerda. Se a fonte se afastar do observador, ela vai para a direita ou para a esquerda? Se vai para a direita, no VF eu boto mais ou menos? Bom, e eu tenho que entender também a intenção. Porque às vezes, por exemplo, o cara vai me dizer, olha, Olímpio, eu tenho aqui uma ambulância, uma fonte, que essa fonte aqui está aqui dessa maneira, está indo para cá. E essa pessoa está indo aqui. Essa fonte tem velocidade, vamos supor, de 20, e a fonte tem velocidade de 5. Aí eu pergunto, a fonte, o observador, qual é a intenção dele? É se aproximar ou se afastar da fonte? Qual é a intenção dele? Eu esqueço isso aqui e vem para cá. A intenção dele é se aproximar? Então eu esqueço isso. Quando o observador se aproxima da fonte, ele vai para a direita e o sinal é mais. Qual é a função dessa fonte? É se aproximar ou se afastar desse observador? Aí eu esqueço isso aqui e vou lá para a minha convenção. Se a fonte se afastar do observador, ela vai para onde? Para a direita. Eu não me baseio nesse, me baseio lá na minha convenção. Aqui é só para saber se a intenção dela é se aproximar ou se afastar. A intenção dela é se afastar. Esqueça isso aqui. Se a fonte se afastar do observador, ela vai para a direita e o VF eu boto mais. Tá? Bom, aqui na nossa questão nós temos uma ambulância, é dotada de uma sirene, percorre numa estrada plana a trajetória ABCDE com velocidade módulo constante de 50 metros por segundo, tá? Então vejam bem, aqui nessa questão eu vou ter isso aqui, ó. Ela vem aqui numa reta e de repente ela vai entrar aqui numa curva. E essa curva aqui, ela vai ter um centro, tá? Que eu vou ter aqui ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Bom, a respeito do efeito Doppler, o que é que nós podemos falar? Quando há uma aproximação, a frequência aumenta. Quando há um afastamento, a frequência diminui. É o que ocorre com o carro de Fórmula 1. Você coloca lá o microfone está fixo. O carro de Fórmula 1, quando ele vem se aproximando, o som do motor é um som agudo. Depois que ele passa pelo microfone, o som fica grave. Então, na aproximação, a frequência aumenta. No afastamento, a frequência diminui. Então, se tiver uma aproximação, a frequência aumenta. No afastamento, a frequência diminui. Correto? Como é que se chegou à conclusão que o universo surgiu a partir de uma grande explosão? Uma estrela emite luz branca. Correto? Se ela estiver se aproximando da gente, a frequência dela aumenta ou diminui? Frequência maior é vermelho ou violeta? Violeta. Olha a regrinha. Infra é alto ou baixo? Infra é vermelho ou violeta? Vermelho. Então infra é vermelho, frequência baixa. Ultra é alto ou baixo? Quem é ultra? Violeta. Então violeta tem frequência alta. Então uma estrela emite luz branca. Se ela se aproximar da gente, a frequência que ela emite aumenta ou diminui? Então vai ter desvio para o vermelho ou para o violeta? Se uma estrela se afastar da gente, a frequência aumenta ou diminui? Diminui. Então vai emitir luz branca com desvio para o vermelho ou violeta? E quando se for analisar o espectro de luz emitido pelas estrelas, se viu que a quase totalidade emite luz com desvio para o vermelho. Quer dizer que elas estão se afastando da Terra. Quer dizer que houve um momento que todas estavam juntas, que está em expansão. Elas estão se afastando todas
se afastando da Terra. Então, é o universo em expansão. Quer dizer que houve um momento que todas estavam juntas. Daí que surgiu essa teoria, né, do Big Bang como sendo a origem do universo, tá? Baseado no efeito Doppler. Então, bora ver aqui o que vai acontecer. Esse aqui vem essa fonte que está se movimentando nessa trajetória. E aqui está o observador, fonte e observador. Gente, quando ele vem de A para B, ele está se aproximando ou se afastando desse observador? O que acontece com a frequência? Quando aproxima, a frequência aumenta ou diminui? O som, se for um som, ele fica grave ou agudo? Agudo. Nessa trajetória BCD, essa fonte se aproxima ou se afasta desse observador? Nem se aproxima, nem se afasta. É a mesma distância que é o raio. Então, nessa trajetória BCD, ele vai ouvir o som com a frequência normal. Por quê? Porque nessa trajetória não vai nem se afastar e nem se aproximar do observador, que a distância é sempre o raio da trajetória. E quando essa fonte passar de D para E, vai estar se aproximando ou se afastando desse observador? E aí eu vou ter uma frequência maior ou menor? Som agudo ou grave? Então bora procurar aqui a alternativa. Bom, ao passar pelo ponto A, o motorista aciona uma sirene cujo som é emitido na frequência 350 Hz. Analisa as proposições a seguir. Primeiro, quando a ambulância percorre o trecho AB, o observador ouve um som mais grave do que 350. Ou seja, de A para B, está se aproximando, a frequência aumenta, então é falso. Tá? Está dizendo que ouve um som mais grave, vai ouvir um som mais agudo. Enquanto a ambulância percorre o trecho BCD, o observador ouve o som na frequência 350. Porque não tem nem aproximação e nem afastamento. Então é correto o item 2. À medida que a ambulância percorre o trecho DE, o som percebido pelo observador é mais agudo do que emitido pela ambulância. Mais grave, está se afastando, a frequência diminui, é falso. Durante todo o percurso, a frequência ouvida pelo observador será a frequência igual a 350. Falso. Então a única correta aí foi o item 2. Tá? Apenas o 2. Ok? As outras são falsas. Beleza. Tá claro para todo mundo? Bora para a próxima. Né? Questão 19 agora. Questão 19. Bom, por que eu resolvi colocar essa questão que foge de todas as fórmulas que a gente tem trabalhado até agora da fórmula do efeito Doppler? Porque o Enem, ele também coloca questões onde ele cria suas fórmulas. E se ele dá a fórmula, a gente vai seguir a fórmula que ele deu. Não me interessa se está certo ou errado. Se ele me diz, olha, resolva dessa maneira, é dessa maneira que eu vou resolver. E dessa vez ele colocou uma fórmula, como ele tem feito isso em várias questões. Tá certo? Já fez isso em relação à hidrostática, já fez isso em relação a outros conteúdos. Então ele fala o seguinte. Questão 19 está dizendo o seguinte. Que o radar... Agora aqui. Vamos lá. Bom, o radar é um dos dispositivos mais usados para coibir o excesso de velocidade nas vias de trânsito. O seu princípio de funcionamento é baseado no efeito Doppler das ondas eletromagnéticas refletidas pelo carro em movimento. Então, gente, a gente precisa fazer diferença entre radar e sonar. Qual é a diferença? Ambos se baseiam na reflexão. Ambos se baseiam no efeito Doppler. A diferença é que o radar emite ondas eletromagnéticas, enquanto o sonar emite ondas sonoras, que é o ultrassom. Essa é a diferença. O radar emite ondas eletromagnéticas, né? Na verdade, o radar emite micro-ondas. E o sonar emite ultrassom, que é uma onda sonora. Tá? Existem várias histórias a respeito de como se chegou à invenção do radar. Tá? E duas delas se referem à Segunda Guerra Mundial. Como eles utilizavam o radar naquela época melhor, a invenção do micro-ondas, né? Como eles utilizavam o radar naquela época que era muito descalibrado,
e tinha um cara que operava ele e gostava de tomar um cafezinho. Ele percebeu que quando ele colocava a xícara de cafezinho lá num determinado local, ela demorava muito a esfriar. Então, por que se eu colocar na posição A, o cafezinho esfria rápido, se eu colocar na posição B, ele demora a esfriar? Então, só devia ser, né, pela ação do radar, entendeu? Então, daí que se inventou depois o aparelho micro-ondas. A outra história diz que o radar funcionava, mas ele era muito descalibrado, e quando passava ave na frente dele, as aves caíam mortas. Foram verificar lá, elas caíam aquecidas, né? Então, daí se chegou à descoberta das micro-ondas. Então, radar, você tem que lembrar, radar é micro-ondas. Mesma coisa dos aparelhos de micro-ondas, tá? Bom, o radar é um dispositivo mais usado para coibir o excesso de velocidade nas vias. O seu princípio de funcionamento é baseado no efeito Doppler das ondas eletromagnéticas refletidas pelo carro em movimento. Considere que a velocidade medida por um radar foi de 72 km por hora para um carro que se aproximava do aparelho. Então, essa velocidade VM aqui, que está dizendo que vale 72 km por hora, se eu dividir por 3,6, meu povo, ó, 20 metros por segundo. Para se obter VM, o radar mede a diferença de frequências F, dado por F menos FO, né? Que é mais ou menos VM sobre C vezes FO, sendo F a frequência da onda refletida pelo carro. O FO vale 2,4 vezes 10 elevado a décima Hz, e o C, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A velocidade da onda eletromagnética, o sinal mais ou menos deve ser escolhido dependendo do sentido do movimento do carro com relação ao radar. Sendo que quando o carro se aproxima, a frequência da onda refletida é maior do que a frequência emitida. Deve-se afirmar que a diferença de frequência emitida pelo radar foi igual a quanto? Então essa diferença de frequência vai ser, bora voltar lá, qual é a fórmula? Essa diferença de frequência que vai ser VM sobre C, VM sobre C vezes FO. Então, galera, eu não tenho outra coisa a fazer, não sei aplicar os dados agora, tá? Essa é a diferença de frequência, VM sobre C vezes FO. Então vai ser 20 vezes 3, 20, sobre 3 vezes 10 a oitava, multiplicado por 2,4 vezes 10 a décima, tá? Então agora, resolver isso aqui e vou ver quanto é que vai dar. 20 vezes 2,4, 48, por 3, dá 16, 10 a 10 por 10 a oitava, 10 ao quadrado. É uma diferença de frequência de 1.600 Hz. Tá? Então, eu só apliquei os dados que ele mandou aplicar. Entendeu? Foi uma fórmula que ele criou, que ele botou, eu vou seguir a fórmula que ele mandou. Tudo tranquilo? Tá? Só aplicar a fórmula. Pode seguir? Bom, um pesquisador percebe que a frequência de uma nota emitida por uma buzina de automóvel parece cair de 284 para 266 Hz à medida que o automóvel passa por ele. Sabendo que a velocidade do som é 330, qual a alternativa que melhor representa a velocidade desse automóvel? Olha, gente, essa aqui é uma questão interessante, né? Que já caiu inclusive na UEMA, que fala da frequência durante a aproximação e a frequência durante o afastamento. Então, se o carro vai passar por uma pessoa, primeiro esse carro se aproxima ou se afasta? Não, mas o carro vai passar por ele. Eu estou aqui parado, o carro vai passar por mim. O que ele faz primeiro? Depois? Durante a aproximação eu tenho uma frequência maior ou menor?
Então eu vou ter uma frequência de 284. Quando ele se afasta, eu vou ter uma frequência maior ou menor? Então eu sei que a frequência emitida é menor do que 284 e maior do que 266, certo? Então eu vou ter aqui o seguinte, ele quer saber a velocidade. Em uma aproximação, eu vou ter que o f' vale 284 Hz. Aí eu vou ter, bora lá. Bora aqui com calma. Bora fazer o seguinte, com calma. Porque o observador, ele está parado, certo? O observador vale 0. A velocidade da fonte ele quer determinar. E durante uma aproximação, a frequência f' vale 284 Hz. Então, f' é f que multiplica VVO sobre VVF. Gente, se o VO vale 0, tanto faz eu botar mais ou menos, porque mais 0 menos 0 vai dar a mesma coisa, correto? Botar mais 0 aqui. Agora, a fonte vai se aproximar do observador na nossa conversão. Quando ela se aproxima do observador, ela vai para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda mais ou menos? Menos VF. Então a frequência 284 é F que multiplica 330 mais 0 sobre 330 menos VF. Olha, aí eu vou fazer o seguinte. Aqui, 330 mais 0 dá 330. 330 F vai ser 284 que multiplica 330 menos VF. Tá? Porque, como eu quero V, eu vou botar F em função de V. Se eu quisesse F, eu faria o contrário. Botaria V em função de F. Mas o que eu quero achar é a velocidade. Tá? Bom, isso aí durante a aproximação. E durante o afastamento? Durante o afastamento, essa frequência é uma frequência de 266. Vejam bem, durante o afastamento, a frequência f' vale 266. F' é F, VVO, VVF, VO tanto faz ser mais ou menos, porque é mais 0, né, ou menos 0. E agora, se a fonte vai se afastar do observador, ela vai para a direita ou para a esquerda, minha gente? Mais ou menos? Mais. Isso aqui vale mais. Aí eu vou ter aqui 266, F que multiplica 330 mais 0 sobre 330 mais VF. Olha, isso aqui vai dar 330 VF. 330 VF é igual a 266, que multiplica 330 mais VF. E agora o que eu faço? Ali no 330. Só apagar o V lá. 330F. Correto. E agora, meu povo, o que eu faço? Troca lá. Igualo essa expressão com essa aqui, que é o 330F. Então eu vou dizer que 266, que multiplica 330 mais VF, vai ser 284, que multiplica 330 menos VF. Bom, aqui vai ficar o seguinte. 266 vezes 330 mais 266 VF é igual a 284 vezes 330 menos 284 VF. Bom, o que eu faço agora? Vocês vão dizer, olha, multiplica isso aqui. Ah, não. Não vou, sabe por quê? Porque esse 330 eu posso chamar de X, como se fosse um X. O que eu faço? 266 VF
trago de lá, mais 284 VF é igual a 284 vezes 330 menos 266 vezes 330. Porque aqui eu vou ter, ó, 6 e 4, 10 vai 1, 1 e 6, 7, 8, 15 vai 1, 550 VF é igual. E agora, como é que eu faço aqui? Como? Faço o produto? Não. 280, se eu botar 330 em evidência, vai ficar 284 menos 266. Isso aqui vai dar quanto? 284. Não. 284 menos 18. 18 vezes 330. O que eu faço? Vou dividir tudinho por 110, porque eu simplifico 550 e 330. Eu vou ter 5 VF é igual a 18 vezes 3. 5 VF é igual a 54. Portanto, a velocidade dessa fonte é 10,8 metros por segundo. Letra A. Aproximadamente isso aí. Vocês entenderam? Foi eu não, né? Não, eu pensei que estava ligado. Estava o tempo todo ligado aqui. Vocês entenderam, gente? Não precisa se matar de fazer essas contas aí, não. A gente tem essa jogadinha aí. Então, em vez de fazer 284 vezes 330, 266 vezes 330, depois subtrair, não precisa. Tu bota 330 em evidência. Ia ser um cálculo aí maluco. Tá ok? Marcos, tem mais, né? Ó, agora essa aqui é boa. Tipo a do balão, entendeu? Tipo a do radar, né? Como é que o guarda mede a velocidade do carro? Ele fica com o radar. O que o radar faz? Ele emite um sinal. Se o radar emite um sinal, vamos supor, de 10 Hz, quando chegar lá no carro, o carro está se aproximando. O carro vai perceber com mais de 10 ou com menos de 10? Mais. Aí esse som bate no carro e volta para o radar. O radar é o emissor e ao mesmo tempo é o receptor. Se ele sai daqui com 10, vamos supor, ele chega lá com 11. E na vinda, agora o carro passa a ser a fonte, ele está se aproximando. Quando chegar aqui no radar, vai chegar com mais de 11. Entendeu? Então, é esse tipo de questão. Para participar de um importante torneio, uma equipe de estudantes universitários desenvolveu um veículo aéreo não tripulado. O aparelho foi projetado de tal maneira que ele era capaz de se desviar de objetos através de emissão e recepção de ondas sonoras. A frequência das ondas sonoras emitidas por ele era constante, igual a 20. Em uma das situações da prova final, quando o aparelho movimentava-se em linha reta, com velocidade constante em relação a um objeto fixo, o receptor do veículo registrou o recebimento de ondas sonoras de frequência 22,5 Hz, que foram refletidas pelo objeto. Considerando que nesse instante o veículo se encontra a 50 metros do objeto, assinala a alternativa correta para o intervalo de tempo que ele dispunha para se desviar e não colidir com o objeto. Considere que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Certo? Então, bora lá. Vamos voltar lá para o início. Vem aqui. Vejam bem. No início, o aparelho é o emissor e o objeto vai ser o receptor. No início, o aparelho é emissor
E o objeto é receptor. Aí eu vou ter o seguinte agora. Está aqui esse aparelho que vai estar se aproximando com a velocidade do observador. Qual a pergunta dele lá no final? Sim, ele quer saber o tempo, então eu tenho que saber qual a velocidade. Porque se ele deu a distância, ele quer o tempo, o que eu tenho que achar? A velocidade desse aparelho. Essa velocidade do observador, da fonte, o observador é a fonte. O aparelho é a fonte, melhor botar assim. O aparelho é a fonte e o objeto é observador. Então a velocidade da fonte estou chamando de VA, e esse objeto que está aqui parado, que é observador, tem velocidade zero. Certo? Tá ok. Bom, aí eu vou ter o seguinte aqui, que ele está emitindo um som de frequência. Qual a frequência que ele emitiu? 20 kHz. 20 kHz. Ou seja, 20.000 Hz. Essa é a frequência que ele emitiu. Tá? O receptor do veículo registrou recebendo ondas sonoras com frequência de 22,5 kHz que foram refletidos pelo objeto. Então eu vou ter aqui o seguinte, que a frequência F' é F, que multiplica VVO, VVF. Nesse caso, o observador está parado, posso botar mais ou menos, não faz diferença. Agora a fonte se aproxima do observador. Quando ela se aproxima do observador, ela vai para a direita ou para a esquerda? Mais ou menos? Menos. Aí eu vou ter que esse F', ele vai ser 20, que multiplica, no caso, essa velocidade VD, a velocidade do som aí, 340 mais 0 sobre 340 menos VA, certo? Essa é a frequência F'. Portanto, o F' vai ser 6.800 sobre 340 menos VA. Bom, depois que o som bater no objeto, esse som vai voltar, tá? Então, nesse caso, o aparelho é quem vai receber, o aparelho é observador, vai ser o observador, e o objeto é fonte. Então esse aparelho aqui, ele vai ser observador, então o VO vai ser a velocidade do aparelho, né? Vai ser esse VA, enquanto que esse objeto vai ser uma fonte com velocidade zero. Certo? Eu vou ter que a frequência F duas linhas vai ser igual à frequência F' que multiplica. Olha, no caso V, VO, VF. O observador, que é esse aqui, está se aproximando da fonte, correto? Para se aproximar, ele vai para a direita ou para a esquerda? Mais ou menos? Mais. E a fonte está em repouso, a velocidade dela é zero. Então essa frequência aqui, essa frequência F', quanto foi que ele deu aí? 22,5, ou seja, vai ser aqui 22,5, vai ser o F', 22,5 é igual a F', vou deixar assim, como sendo 20, que multiplica 340 mais VA sobre 340 mais 0. Gente, eu vou simplificar por 2,5 aqui. 22,5 por 2,5 vai dar 9. 20 por 2,5 vai dar 8. Aqui vai ser
o F'. Peraí. Quem é o F'? 20 que multiplica 340 sobre 340 menos VA. Então vai ser 20 que multiplica 340 sobre 340 menos VA, multiplicado por 340 mais VA, que é isso aqui, sobre 340 mais zero. Vou repetir. Isso aqui é o F'. Isso aqui é essa continuação. V mais VO, que eu chamei de VA, V mais VF, que é zero. Certo? Então aqui eu simplifiquei 22,5 por 20 por 2,5 deu 8. Aqui vai ficar 340 sobre 340 menos VA. Aqui 340 mais VA sobre 340, que eu cancelo aqui, tá? E faço aí produto dos meios pelos extremos. 8 vezes 340 mais 8VA é igual a 9 vezes 340 menos 9VA. Mesma jogada que a gente fez agora. Traz aqui 8VA mais 9VA é igual a 9 vezes 340, passa esse negativo, menos 8 vezes 340. Portanto, 17VA vale 340, VA vale 20 metros por segundo. Certo? E qual a distância que ele se encontra? Pronto. Aí eu vou ter VA é delta S sobre delta T, 20 é 50 sobre delta T, 20 delta T vale 50, ele tem 2,5 segundos para se desviar desse objeto. Entendeu? É igual àquela questão do balão. Tem que ter muito cuidado, porque são duas questões trabalhosas. Tá? Tá claro, gente? Tá bom, tá aí. Hã? Tá bom, tá aí. Não, tá na apostila.